Fala, povo! Tava com saudade de vocês, mas estamos aqui de volta com o nosso Antenado Podcast. Sempre uma conversa legal, bacana, né? Porque conversar a gente se entende ou não, né? Mas a ideia é se entender, né? Então, hoje eu vou conversar com uma mulher muito forte, uma administradora aí, tendo destaque, porque... não sei se vocês sabem, mas nessa área de exploração de gás, o Rio Grande do Norte é referência com a Potigás. É mais referência ainda porque nessa área tem poucas mulheres, né? Você só tem ali 3 administradoras, né, de empresas que exploram gás pelo país que são mulheres. E uma delas é a Marina Mello. Tudo bom, Marina? Tudo bem. Um prazer, uma satisfação estar aqui com você hoje. Posso perguntar tudo? Pode. Se eu não souber, eu vou para o chat GPT. Tá certo, é necessário. Agora, isso aqui eu acho que você sabe. Qual é a função da Potigás? Qual a importância da Potigás para a economia do nosso estado? Então, eu sempre gosto de explicar o que é a Potigás, né? A Potigás é uma sociedade de economia mista, onde o acionista empresa pública. Uma empresa pública. É porque tem uma diferença jurídica. Jurídica, tá. Empresa pública, sociedade de economia mista. Economia mista é porque a gente tem o sócio privado e o governo do estado como acionista majoritário. O nosso sócio privado é a Norgás, que é um grupo formado pela Energisa e a Mitsui Gás. Então, a nossa principal função é desenvolver a infraestrutura de gás no estado do Rio Grande do Norte. Às vezes as pessoas podem pensar que a Potigás, a função dela é vender gás. Também, claro. Né? Mas o principal, onde ela é remunerada, é pela construção das infraestruturas, que a gente não vê, porque é o gás canalizado, né, debaixo da terra, mas que tem uma segurança absurda, né, de consumo, de um energético de transição. Então, a função... Quando você fala energético de transição, é no sentido de quê? O grau de poluente é o quê? Isso, porque é inegável e o movimento do mundo corretamente está pela descarbonização e o gás natural ele traz segurança, porque a gente não tem a intermitência que eventualmente a energia solar tem, energia eólica, né? Porque pode ter vento, pode não ter, pode ter sol, pode chover. Né? E o gás natural... O gás está lá. Está lá sempre, contínuo, seguro e... com um potencial poluidor menor do que os outros combustíveis fósseis, né? E aliado a isso, a gente também tem trabalhado lá na Potigás para iniciar projetos de biogás, né? Então, para que a gente possa começar a transição da nossa própria energia. A própria energia da Potigás, ela se transforma. Então, a gente tem uma experiência agora no Ceará. Vocês falaram também da questão do hidrogênio. Isso tem relação com vocês? Tem também, mas o hidrogênio, ele já é um pouquinho mais lá para frente, né? O biogás não, o biometano é uma coisa que já é uma realidade. Então, no Ceará, eles têm o aterro, ele produz gás e injeta na rede da distribuidora. Para quem não sabe, metano, eu fiz umas aulinhas lá. Metano é o gás do pum, tá? Sai no pum da vaca, não é isso? Na verdade, tem biogás produzido do dejetos, né? De boi, galinha, tudo isso é um potencial. Mas o do lixo é um potencial muito grande que as grandes cidades, né, as capitais, elas têm esse potencial para desenvolver. Sem contar a questão ambiental ligada a tudo isso, né? Você imagina aquilo que é para ser descartado, às vezes vai poluir um lugar, ser transformado em energia. E isso é o ciclo completo, né? Porque aquele material que teve o uso, ele foi descartado, mas dali do lixo você gerou um energético que vai acender o seu fogão no outro dia. E dentro da Potigás, isso é o quê? Uma pesquisa ou já há ações concretas nesse sentido? Temos ações dentro do nosso planejamento estratégico para 2029, já tem um plano de ação para que a gente possa desenvolver projetos como esse. Estamos trabalhando com parceiros, né? Bacana. Quando você fala de cuidar da infraestrutura de distribuição do gás, qual é o papel, em que estágio está o Rio Grande do Norte nisso em relação a outro país, se for possível comparar, e nessa produção de gás também, quando a gente fala em quantidade? Eu sempre gosto de esclarecer também que a Potigás, ela trabalha no mercado regulado, certo? A gente não... Traduz, mulher. A gente tem um contrato que diz assim, quanto é que vocês podem ganhar? E quem diz isso é uma agência reguladora do Estado, a ARCEP. Então, o nosso preço, ele tem uma composição. O preço do produtor, que é essa diferença que eu quero dizer, que a Potigás, ela distribui o gás, ela não produz. Então, o produtor, que é a Petrobras, a Brava Energia, a Brava é aquela que está igual a maré, né? Isso. O preço deles é livre.
Entendi. Né? Eles atuam livremente no mercado, como o posto de combustível também. Eles atuam livremente no mercado. Então, o nosso preço ele é regulado, a gente não produz. Então, em que pese o Estado do Rio Grande do Norte tem aumentado a sua produção, o que é muito positivo para a economia como um todo, isso não se reflete necessariamente em preço. Porque o gás natural, como o petróleo, é uma commodity, como a gente diz. Então, uma commodity quer dizer que é o preço que o mercado quer pagar. Então, se eu tenho um produto que você quer me pagar 10, por que eu vou vender para a Thalita a 5? Entendeu? Então, eu vou vender a 10. Então, essa regulação de preço é que o mercado se autogerencia. Então. Se gerencia. Então, é difícil a gente trabalhar numa diminuição quando eu tenho alguém, pela escassez, né, do gás natural no mundo, alguém disposto a me pagar mais. Sim. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta, mas que é positivo, sem dúvida, para a economia do RN, a produção de gás. Porque, no final das contas, aumenta a balança, né? A gente está ganhando mais por isso. Claro, vai ficar mais caro para quem está aqui, mas está ganhando mais de alguma forma, né? Pode ficar e pode não ficar mais caro, né? Depende. A gente vai abrir, por exemplo, uma chamada pública agora, no meio do ano, de 100 mil metros cúbicos para adquirir. A gente tem a perspectiva de que os produtores locais, até porque eles estão produzindo aqui, com custo mais baixo, etc., eles possam nos vender com um preço mais competitivo. Estamos nessa aposta para que a gente possa ter uma diminuição, quem sabe, aí para o segundo semestre. Bacana. Como é que você foi parar na Potigás? A Potigás, como eu disse, é uma sociedade de economia mista, né? Então, quando a governadora Fátima ganhou as eleições de 2019, eu já trabalhava com ela, né? Eu era assessora parlamentar. Estava em Brasília, então? Não, eu trabalhava aqui porque era até aqui teve uma época que era nessa rua aqui, o gabinete dela. Sim. E eu já tinha uma experiência na Coderne, Companhia Docas, que era uma sociedade de economia mista também. Ligada ao porto. Ligada ao porto de Natal. Ela é a que gerencia o porto. Sim. E aí, como eu já tinha essa experiência, na hora que a gente foi montar as equipes de transição, acabei indo para essa área das empresas e fui destacada para ir para Potigás. Eu comecei como assessora especial, a presidente era Larissa Dantas, né? E quando foi em 2022, eu já estou, ou seja, eu estou todo esse tempo, já vou fazer 7 anos lá. E em 2022 ela saiu, foi trabalhar na Brava Energia, inclusive. E aí a governadora me colocou como presidente. E são poucas mulheres, né, nesse lugar. É um lugar muito de homens, né? Essa coisa da energia, da produção de energia. Enfim, Petrobras, quando você vai olhar, são poucas mulheres. Como é que você se sente nesse ambiente? É uma quebra de expectativa, de algum preconceito? Você já passou por alguma situação nesse sentido? Não, por ser mulher? Ou... tem uma questão... O seguinte, realmente são pouquíssimas. É uma coisa... Eu estava ontem em João Pessoa, a gente teve uma reunião com o governador lá e era um seminário sobre biogás. E a composição de todas as palestras eram de homens, assim. E eu fiquei imaginando o que leva alguém não ter nenhum assessor para dizer assim, rapaz, não está estranho isso aqui, né? Vamos organizar melhor. Então, é um ambiente muito masculino mesmo. Mas eu acho que tem exatamente uma quebra de expectativa dos homens em geral, né? Porque além de ser mulher, eu ainda sou relativamente nova. Então, são homens e mais velhos, né? Então, eu chego, aí... Agora eles já me conhecem bem, assim, pelo menos nessa área. Eles já me conhecem bem, já tem uma outra... Já tem um tempo aí, né? Então não tem mais essa quebra de expectativa. Mas no começo tinha, né? Porque era... quem é aquela menina ali? Aquela menina. É ótimo, né? E aí, não, mas ela é a presidente da empresa. Aí já começa a tratar um pouco diferente. Aí você vai, levanta a mão para dar uma opinião e diz, e ela ainda entende do negócio. Ou seja, vão quebrando expectativas. Ela ainda entende do negócio. Mas tem aí uma misoginiazinha embutida, né? Um preconceito... No começo da minha carreira, assim, as pessoas perguntavam com quem eu era casada, assim, porque a jovem, ela deve ser casada com algum rapaz, algum homem, algum político, alguém que colocou ela aí. Aí eu dizia, não tem isso, não. Era bem... Sempre foi assim. Tem outra coisa também, né, nessa trajetória sua que foi ligada ali, você já trabalhou com a governadora ali fazendo assessoria parlamentar dela. E a gente tinha uma expectativa, principalmente
o empresariado potiguar, de que quando Fátima chegasse no governo, né, havia uma certa resistência, um estranhamento, uma desconfiança que, né, por ser de um partido dos trabalhadores, que ela não ia ter diálogo com os empresários. E a Potigás é uma dessas empresas que faz parte desse diálogo necessariamente ali com a classe industrial, com os empresários de um modo geral. Como é que a governadora fez para mudar isso? Porque hoje é outra realidade. Eles conseguem entender Fátima como uma aliada, né, dos empresários, da indústria potiguar. Isso. Foi no começo, no primeiro governo, aí todos diziam, nossa, que surpresa foi o governo Fátima. E hoje é totalmente reconhecido, né? Todos, desde os incentivos fiscais, né, e do empenho que ela tem em trazer indústrias para o nosso estado, diminuir a evasão, porque tinham muitas que estavam indo embora e a gente conseguiu... no final das contas, o Estado tem problemas com isso, né? A gente não é um Estado industrializado, não né? é. A gente está bem na rabeirinha ali. O Nordeste... ainda estava perdendo. O Nordeste como um todo, a gente fala... vamos uma nova industrialização, né? Industrialização. Não é neo, porque o Nordeste sequer é industrializado, né? O grande foco de consumo está no Sudeste do país. Sim. Então, a gente tem um processo mesmo de industrialização. E por isso que a Potigás e o gás natural são vetores para isso. Estratégicos. Se você observar, as maiores companhias de gás estão onde tem o maior número de empresas, né? Porque elas consomem esse energético para a sua produção. Que é economicamente viável, mais barato que outras fontes de energia, né? Para muitas indústrias. Para muitas, e fundamental, assim, né? Pela sua constância, né? Pelo seu poder calorífico, enfim. Perfeito. Então, esse cenário realmente mudou. As pessoas reconhecem no governo um aliado mesmo da indústria, tanto dos grandes, né, como dos pequenos também. Por exemplo, a Potigás, ela atende a maior parte do público, bares, restaurantes, né, pequenos comércios, lavanderias. Então, a gente tenta atuar, né, nessa área e o governo tem um foco para tirar esse pensamento, que eu acho que vem de pensar assim, partido dos trabalhadores, só vai defender os trabalhadores. Ora, mas quem é que gera emprego para esses trabalhadores? Né? Então, assim, tudo isso tem que estar concatenado. Maravilha. Planos para a Potigás. O que é que a gente pode esperar da Potigás? Eu tenho uma coisa que eu acho bacana na Potigás, desculpa te interromper, que é essa questão de trabalhar outras vertentes. Você tem muita coisa de cultura, galera. Eu fiz parte da Djalma Marinho, da lei, né, que aprovava os projetos, e também da Câmara Cascudo. Então, a galera de cultura ama o Potiguás, que tem uns editais maravilhosos, que acaba subsidiando, tem programas também relacionados ao meio ambiente. Essa política socioambiental, né, é uma linha de trabalho necessariamente? Não, sem dúvida. A gente, inclusive quando chegou lá na Potigás, a gente tinha um aporte de recurso um pouco menor, né? A gente só incentivava os projetos com recurso próprio. Então, o que a gente fez? Conversou com a tributação do Estado, fizemos um pequeno ajuste tributário que fez a Potigás poder participar apoiando através das leis de incentivo, né? Então, por essa renúncia fiscal de ICMS, a Potigás hoje ela está aportando 1 milhão em projetos sociais, tanto de esporte como de cultura. Então, é uma grande expectativa, né? Quando a gente lança o edital no final do ano. E a gente gosta, eu sempre digo, a gente gosta de apoiar o projeto financeiramente, mas também de participar. Então, a gente vai eu sempre digo, a gente tem que ir. Tem que se envolver, né? Tem que se envolver, porque a cultura não é só você... eu vou dar o dinheiro para a pessoa, né? Fazer o CD ou desenvolver um livro. Você tem que ler o livro, você tem que ir lá participar. Então, eu me esforço muito nesse sentido e a gente tentar não só apoiar financeiramente, mas, de fato, valorizar a cultura do Estado. E esse envolvimento é muito importante, né? Porque a gente vê muitas vezes que são áreas carentes que, tipo assim, quando o governo está em crise, a gente vive em crise, infelizmente, o primeiro lugar de onde se tira dinheiro é da cultura, do esporte, e são áreas que, né, que precisam de ajuda. É o que salva a gente, né? O que nos faz seres humanos. Porque né? Se eu for só trabalhar, se eu não tiver nada, né? Fica mais difícil. E na parte econômica? Na parte econômica, o futuro reserva? O que a gente está no nosso plano é principalmente a interiorização, né? Chegar em lugares que a gente ainda não chegou. Como, por exemplo? Por exemplo, a gente vai agora para a Areia Branca. É o nosso principal projeto. São 35 a 38 milhões que a gente está investindo no que a gente chama o Polo Gás Sal,
que vai sair um gasoduto, já está 25% da obra já executada, ele vai para a região salineira, sai de Mossoró para Areia Branca. E era um desejo muito antigo, né, dos industriais ali da região, do pessoal das refinarias, porque nós temos um polo, né, importantíssimo. Se não me engano, na economia, mais de 95% do sal produzido sai daquela Brasil região. Sai daqui. Né? Então, necessariamente, é importante investir. Exatamente. Então, era um pleito antigo que o empresariado tinha e que a população tinha ali da região, e a gente vai conseguir atender com esse investimento, e estamos tentando ir para outros locais, né, através de, que a gente fala, redes estruturantes, que a gente faz a rede interna e o gás iria de caminhão, para poder abrir o mercado, para viabilizar financeiramente. Então, o nosso principal plano lá na Potigás é chegar onde a gente ainda não chegou, adensar onde a gente tem. Então, a rede aqui, Natal, região metropolitana, é bem constituída. Mossoró, ela é bem constituída, mas a gente está nesse plano de interiorização e também da mudança de matrizes. Por exemplo, a gente está em conversa com a STTU, por exemplo, para testar. Eles fizeram um teste com ônibus elétrico e nós também estamos viabilizando o teste de ônibus a gás. Por quê? Interessante. Porque o gás natural, ele além de ser uma tecnologia consolidada, né? A gente já tem há muitos anos, a nossa rede passa em todas as garagens aqui do município de Natal, o que traria uma redução de custo. E eu entendo, nós temos conversado muito que esse processo licitatório, uma vez exitoso, ele não pode aumentar a passagem. O processo licitatório do transporte de Natal, que deve acontecer, né? Se espera mais de 20 anos aí, né? Essa novela. Acreditando que ele vai dar certo, sim, né? E que a gente torce que dê, porque ele não pode ser um processo que vá aumentar o custo das passagens. Pelo contrário, ela tem que trazer eficiência para esse custo, e a gente entende que o gás natural pode viabilizar que a gente não tenha veículos tão poluentes como aqueles que são movidos essencialmente a diesel, mas tem a possibilidade do elétrico, que foi testado, mas a gente tem um intermediário ali, com um custo, com tecnologia desenvolvida já há muitos anos, então mais consistente para o mercado. Adapta o ônibus que está aí, é isso, ao gás? Ele pode adaptar, ou tem que comprar veículos novos? Tanto faz. Tem essas duas possibilidades, mas uma vez o custo do... Porque no carro normal a gente pode fazer adaptação, né? Isso. Já é comum hoje, então no ônibus eu imagino que é a mesma coisa. A diferença é que o ônibus ele não vira... Uma vez você fazendo a conversão, você não tem a possibilidade mais de colocar diesel. O carro é diferente, né? Você coloca, se eventualmente você quiser botar gasolina, você pode colocar. Entendi. O ônibus não, ele vai... Necessariamente ser movido a gás. Movido a gás. E também temos o projeto também para... É o que a gente chama de frota pesada, né? Que é ônibus e caminhões. Então, também estamos trabalhando na conversão de alguns caminhões para a descarbonização da frota, né? Muitas empresas têm metas de descarbonização e a gente entende que o gás natural pode ajudar, e as empresas têm entendido dessa forma nesse processo de transição. Então, é o que a gente tem trabalhado assim como metas estratégicas lá na Potigás. Marina, eu estava conversando aqui, assim que a gente chegou aqui no estúdio, aí meu querido Marcelo, que é meu diretor, editor, meu faz tudo aqui, ele disse: oi, Marina, ele falou com você como se te conhecesse. Aí depois a gente investigando aqui, descobriu que você foi professora de espanhol, foi assim que você começou, e foi professora de espanhol do Marcelo. Olá, que tal? Como está, chica? Vamos mudar agora o programa. Como é que é isso? Professora de espanhol, foi assim que você começou a trabalhar? Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, assim. Tinha uma professora do SIC que eu conhecia e ela ia tirar a licença maternidade. E eu tinha o curso do SENAC, né? Você sabe que, assim, eu sou uma pessoa jovem, mas... Eu não vou perguntar a cidade. Entendeu? Mas eu fiz, tipo, técnica em digitação do SENAC. Quem é que faz técnica em digitação? Eu acho que eu fiz datilografia, mulher. Paga o negócio aí. Eu fiz, a professora botava um papelzinho assim e você ficava lá digitando. E aí eu fiz nessa época também o curso profissionalizante de espanhol, e foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Que legal. E você eu descobri também, né, que você foi da escola doméstica. Isso.
Isso. E que você é fã lá da doméstica, aprendeu a dobrar calcinha. Tudo. Dobrava calcinha em flor, isso é verdade? Eu tô... Não é guardanapo era guardanapo em flor, não era calcinha. Na hora de, tipo, mesa posta. O que você aprendeu que você achou mais aleatório ou você acha que tudo valia ou fazia parte? Como é que você avalia a educação ali naquele modelo de uma escola? Era uma escola só para mulheres? Isso. Só para meninas? Eu sempre digo o seguinte, assim, lá na escola, quem estudou lá dificilmente diz que não gostou. Porque imagina, um ambiente muito seguro, né? E você passar sua adolescência e tudo com um ambiente muito confiável, né? Porque eram só mulheres na sala. Tinha o Henrique Cassiano, que aí você, se quisesse paquerar, estava ali do lado, uma coisa... Rolava, né? Mas, assim, dentro da escola era um ambiente muito seguro, assim. E... Clube da Luluzinha. Clube da Luluzinha total, porque ali eram só meninas. E a gente... elas colocavam pra gente, as professoras... Olha, eu tem um estigma, né? A gente era... Aí o bullying... Ora, se hoje tem, mas naquela época, né? Tapioca, não sei o quê, empregada doméstica. A toda de branco, toda né? de branco, Não, escola para você aprender a ser empregada doméstica. Eu disse que ainda que fosse, é um trabalho digno, justo. E, aliás, eu... acho que são pessoas que, meu Deus, a minha vida... Necessárias demais, assim, me ajudam a vida. Mas a gente aprendia a cuidar de crianças de verdade. Já tinha o bebê reborn, começou aí, gente, o bebê reborn na doméstica. Era, mas, gente, eram criancinhas mesmo, eles deixavam lá. Não, e mas gente... era criança, de verdade. Não, era bebê reborn de verdade. Gente, eu pensei que era um boneco. Não, era criança. Criança. De quem é essas crianças para deixar outras crianças cuidando, meu Deus do céu? Mas tinha uma supervisora, eram 3 por vez. Que legal. E aí a gente passava uma semana lá cuidando, dando a papinha, era... Estágio para ser mãe. Estágio para ser mãe. E tinha também arrumar a casa, dobrar lençol, fazer a banhada de calça. Mas não era só isso. Tinha uma educação boa, porque você está aqui hoje sendo essa técnica, porque as pessoas acabam, às vezes, fazendo um recorte, era só isso, ensinar a ser dona de cama, né? Não, era o ensino regular e com bons índices de aprovação, vestibular, tudo isso, a gente tinha essa formação. E era, algumas vezes no turno da tarde, dependendo dos anos, aí eu não me lembro mais quais foram os anos, a gente tinha essas aulas. Mas, assim, eu aprendi a fazer arroz, feijão, tudo lá. Né? Eu aprendi a arrumar minha cama, Hoje em dia tem gente que não sabe fritar um ovo, mulher. Tá vendo? Tem utilidade sim, tá? Para de falar besteira aí. Enfim, eu gostava. Aí eu fico me perguntando assim, em relação a isso, hoje você traz isso para sua vida de alguma forma, o que você aprendeu lá, os valores, né? É uma educação familiar, digamos assim, né? De certa forma, com muitos valores. Hoje eu tenho uma boa noção de que tinha um certo estigma, né? Você acaba estigmatizando aquelas mulheres que estudam ali. Sim. Né? Eu acho que tem essa questão. Mas tem uma coisa também de como você traz para si aquilo. Né? Então, eu sempre trouxe, e eu acho que as alunas também levaram sempre muito positivamente. Você mantém contato com outras colegas da época? Mantenho. Meu grupo de amigas, eu tenho um grupo de amigas de WhatsApp que eu tenho mesmo, são essas. As amigas da época da escola. E são todas, assim, muito bem-sucedidas. É isso que eu ia perguntar. O pós dessas mulheres se tornaram mulheres subservientes porque aprenderam essas coisas? Olha, mas assim, absolutamente não. Assim, eu vou dar... Eu tenho Fernanda, que é neurocientista, né? Estela é professora da Universidade de Zootecnia. Camila, hoje eu acho que ela está na CDL, né? Dirigente da CDL, do grupo S, sim, né? Do sistema S. Então, assim, todas elas tiveram, assim, carreiras... Mulheres proeminentes, lideranças. Todas. E aprender o básico, né? O civil, você saber dobrar a sua roupinha de cama é bom, importante, né? É importante. A vida começa organizando em casa, né? Você ter as suas coisas organizadas, você não se desesperar se você estiver sozinho. Você tem que saber fazer o seu arroz, seu feijão, organizar a sua vida. Então, para mim, sempre foi útil. Ai, bacana. E você teve 2 filhos. Isso. Ajudou a prática com os bebês lá da época? Com os bebês. Você sabe que aí eu sempre me achei assim também. São dois um menino e uma menina? Não, 2 meninos. 2 meninos. Que idade tem hoje? 16
6 e o outro tem 10. Então, como eu fui mãe com 22 anos, né? Novinha, Hoje né? eu já tô assim, essas minhas amigas agora que estão tendo filhos e eu já tô tipo mais livre, né? Porque os meninos vão crescendo, você vai ficando mais livre de novo. Mas eu sempre fui muito de achar que eu era também muito autossuficiente, né? Então, no meu primeiro filho, eu disse, eu não quero ninguém vir aqui me ajudar. Eu mesma... Eu fiz doméstica. Eu fiz doméstica, eu não preciso... No primeiro dia que eu fiquei só, eu liguei para minha mãe, eu não consigo nem ir no banheiro, vem aqui me ajudar. Aí ela, mas minha filha, você não disse que não queria? Eu disse, mas agora eu tô desdizendo, venha. Aí pronto, mas enfim, ajudou, sem dúvida ajudou, né? Todo conhecimento é um negócio que não se perde. É a melhor coisa do mundo, isso é uma coisa que é sua e conhecimento em qualquer área. Sim. E é aquilo que mais cedo ou mais tarde você vai precisar para alguma coisa, né? Sempre precisa. Porque, ora, eu me formei em Direito. Hoje trabalho numa empresa de gás. Só o que eu vejo agora é física, é bar, é pressão de gasoduto, é composição de gás. Então, tipo, coisas que eu não imaginava que eu ia precisar utilizar e estou tendo que utilizar aqueles conceitos químicos e físicos que eu aprendi na escola doméstica. E que às vezes a gente nem sabe para que serve. Para que eu aprendi isso, meu Deus? Agora estou vendo. Bem... Marina, quando você pensa em alguém que você admira, qual é a primeira pessoa que vem à mente, assim? Ou uma referência, alguém que te inspira? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, eu sempre digo, pela formação mesmo que eu tenho, eu sempre me inspiro em líderes que conseguem mudar a vida de muita gente, né? Eu sempre acreditei na organização política, porque eu acho que, por mais que eu tenha um projeto social que eu apoie, alguma coisa que eu participe, eu consigo mudar aquele mundo, né? Mas na política você consegue mudar a vida de muita gente. Tem um alcance. O alcance é outro. Então, por exemplo, o presidente Lula é uma grande referência para mim, porque foi uma pessoa... Você sempre foi do PT? Sempre esteve ligada ao movimento? Sempre não. Quando eu comecei, a minha mãe era ligada muito à época, né, o Partido da Frente Liberal, que era o PFL. Então, Inclusive, seu sobrenome é Melo e Alves, é o sobrenome dos políticos tudo daqui. Mas eu não sou de nenhum deles. Eu não sei se para o bem ou para o mal, não faço parte. Aí sua mãe era ligada ao PFL? Era ligada ao PFL. Então, eu comecei a pensar sobre política nesse sentimento, né? Mas se bem que eu brinco hoje, que eu digo, a gente tinha saudade, por exemplo, do PSDB, né? Hoje em dia, as coisas se radicalizaram a tal ponto que o PSDB hoje seria um partido de centro, se a gente fosse... Então, eu comecei nesse... E depois, aí eu conheci o Partido dos Trabalhadores e tudo, então... E entendi que a justiça social não será alcançada enquanto a gente quiser preservar o status quo, né? Que quem tem muito vai continuar com muito e quer preservar a sua riqueza, né? Então... E às vezes quem chega nesse lugar do status quo, né? Agora já esquece que já não foi, né? Exatamente. Então, aquela coisa do oprimido que vira opressor, enfim. Que é uma tônica que a gente vive nessa sociedade que é muito complexa, principalmente porque eu acho que se agravou com esses radicalismos de extrema-direita, extrema-esquerda. Se você fosse se definir politicamente, você está em que lado, assim? Nesses extremos, um local mais mediano, é possível ter um meio termo? Eu acho que é possível ter um meio termo, mas se me perguntar, eu sou de esquerda, né? Eu entendo de fato que a gente precisa mudar, ter uma atuação mais efetiva para mudar esse status quo, né? De dividir melhor a riqueza. Eu estava num curso semana passada que o professor falou uma coisa muito... E assim, um curso para empresários, né? Então, mas ele falou uma coisa, ele disse assim, Marina, empresa boa é empresa rica. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas você está dizendo que empresa boa é empresa rica? Não, é sim. Porque o que você vai fazer com aquela riqueza, aí é que é a questão, né? Então, as empresas precisam ser fortes, elas precisam ser estruturadas, né? Elas precisam dar dividendos, etc. Mas o que eu vou fazer com aquela riqueza é onde está a questão da desigualdade social, né? Como é que eu vou repartir aqueles resultados? Se eu vou concentrar aquele resultado ali na mão dos donos do meio de produção ou se eu vou conseguir distribuir aquela riqueza? O que eu acho triste é que as pessoas não conseguem conceber que quanto mais elas concentram, mais problemas elas vão ter de toda a ordem, de segurança, né, de qualidade de vida, tudo. Elas acham que tem dinheiro, eu resolvo tudo.
Mas você vai ver que quem não tem vai criar problemas e não consegue entender que a gente está tudo ligado. E quando a gente trata bem os nossos trabalhadores, quando você valoriza, o quanto aquele resultado, inclusive, será potencializado. Né? Quando você trabalha num ambiente saudável, bem remunerado, né? com contrapartidas sociais, então tudo isso favorece a própria organização. Então, eu tenho trabalho, né, em empresas, tenho essa visão, mas isso não exclui o fato de eu ser uma pessoa de esquerda. Né? Maravilha. Marina, se você pudesse escolher, né, um lugar na sua memória afetiva. Você nasceu aqui em Natal, não é isso? Que lugar seria esse Natal da sua memória afetiva? Um lugar que é especial para mim aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, enfim. Eu nasci aqui em Natal, mas teve uma época que minha mãe é de Fortaleza, né? Então, acabava que eu ia para Fortaleza, voltava, era bem assim. Mas eu me lembro bem de uma casa que eu morava em Morro Branco, que era eu acho que foi uma boa parte daqui de Natal, era ali perto tinha uma pracinha que eu comprava figurinha, sabe, assim, aquela coisa bem... Então, eu me lembro bem dessa casa. Tinha muita área verde, né? Sempre eu acho que devia ter muita brincadeira de rua, imagino. Podia, assim, era bem tranquilo, sair, assim. Então, eu me lembro bem dessa casa de Morro Branco e de ficar indo comprar as figurinhas na banca do Seu Pinheiro. Agora, me lembrei até o nome. Ah, que legal. Muito bom isso. Você tem uma pessoa no seu coração hoje, que é uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, Amanda Alves, vereadora, e é curioso assim a história de vocês, porque vocês sempre se conheceram, mas nunca tiveram uma relação e depois de um tempo resolveram ter uma relação. Conta um pouco dessa história para quem não sabe, né? Os amigos devem conhecer, mas o que é que representa essa Amanda para você e um pouco dessa história? Eu sempre digo que a Samanta é engraçada, que ela fala assim, quando eu conheci Marina, ela fala assim, quando eu conheci Marina, como se fosse há 2 anos e meio atrás, só que a gente se conhece há 17 anos, né? Samanta, inclusive, é madrinha do meu filho mais velho. Então, ela era uma amiga. Era uma amiga. Nós sempre, né, quando eu entrei para o Partido dos Trabalhadores, ela já era, né, do partido, assim, no movimento estudantil. Então, a gente se conhecia, né? E trilhamos essa amizade por todos esses anos. Eu digo isso é para o bem ou para o mal. Por quê? Porque eu conheço, né? Tudo. Olha, não, Samanta. Não, e sei assim, por aquela ela sofreu, por aquela outra não, entendeu? Eu sei de todos os... Você era confidente, bebê. Entendeu? Eu sei de tudo. Aí eu digo isso é para o bem e para o mal, né? Mas, e aí a gente... Quando foi bem na campanha dela de candidata, que ela foi candidata a deputada federal, e eu como militante, né, acabava ajudando, era a reeleição de Fátima, e eu tinha me separado, ela estava lá. Aí a gente, rapaz, essa amizade... Oi. Você tá aqui na campanha? Eu tô também? Eu tô também. Aí, um dia a gente brinca que o lema da campanha era coragem de ser feliz, né? E aí, eu dava umas indiretas, eu não sei se ela não estava entendendo, né? E eu, rapaz... então foi você que chegou, tomou atitude. Eu fui lá e disse, rapaz, vamos ver se aqui tem jogo, né? Aí e ela nada, não sinalizava. Eu disse, mas eu não sou louca, que eu não vou dar em cima de alguém que não está sinalizando para mim de volta, né? Sim. Aí eu peguei e mandei uma mensagem assim, olha, eu acho que você tinha que mudar o slogan da sua campanha. Você não tem coragem de ser feliz. Aí ela disse, entendi. Pegou pesado, Marina. Aí ela, entendi, agora... Mas deu certo. Aí, plim, aí deu certo, estamos aí até hoje. E o que é que ela representa para você enquanto pessoa? Porque assim, a gente vê a pessoa pública, né, a aguerrida que ela é, a mulher que, sabe, tem sangue nos olhos para lutar pelas coisas, assim, muito faz acontecer, que as pessoas gostam muito dela, né? Então, esse é o lado externo, mas você vê um outro lado de Samanda. O que é que você vê na Samanda? Não, isso que as pessoas veem é óbvio. E é a verdade mesmo, assim. Ela realmente se importa com as pessoas. Ela tem essa determinação de tentar sempre fazer
o melhor, né? De tentar ajudar as pessoas. Ela tem, isso é muito real, assim. E a vida de quem trabalha com política sempre é uma vida muito atribulada mesmo, assim. Sim. Muito... Mas Samanta é do tipo da pessoa que ela ajuda mais com gestos do que com... Assim, ela é do tipo, o que você está precisando... que horas você vai, que horas você chega, eu posso lhe ajudar como. Então, ela tem isso que ela faz pelas pessoas, ela faz em casa também, assim, sabe? Ela tem essa perspectiva, esse olhar das coisas. E é uma pessoa diferente. Você sabe que ela é virgem e eu sou gêmeos. É organizada, né? Virginiana, é pragmático. E eu não... Cheio de tabela, cheio de horário. Planilhas, é desse jeito? Eu tenho um amigo assim, gente. Presta não. Então... Presta pra organizar a vida da gente. Qual o seu signo? Gêmeos. Gêmeos. Gêmeos é mais de lua, né? Então, aí... ela te organiza, então. Porque ela é tipo... Assim, que hora a gente vai sair? A gente vai pra Mossoró hoje. Que hora a gente vai sair? Que hora você vai fazer a mala? Eu sei que calma, vai dar tudo certo. Na hora, daqui para mais tarde a gente vai estar no carro indo, vai ser ela já... Mas é bom isso, né? Essas diferenças é que nos completam num relacionamento com alguém. Tô certo ou tô errado? Não, eu acho que essas diferenças nos completam e a gente também não pode, isso é uma coisa que eu sempre digo, ter perspectivas, assim, do tipo... A forma com que eu faço as coisas não é a forma que ela faz. Eu tenho que entender isso e ela entender dessa forma. Então, a gente tenta equacionar sempre isso em razão dessas diferenças. Mas a gente tem muito mais semelhanças, né? Eu acho que é realmente esse perfil dela de pensar pelo social, né? Destacar a sua vida para uma causa coletiva, isso é uma coisa muito bonita, né? Então... Eu fico imaginando assim, você era casada, teve 2 filhos e de repente se descobriu, né, esse amor por uma outra mulher. Como é que ficou isso na cabeça do entorno? Família, filhos, tal? De alguma forma você ficou preocupada? Ai, que vão pensar de mim? Não sei se isso te incomoda falar sobre isso. Não. Eu sempre... Mas eu fico curioso. E eu acho uma história de amor linda, que eu acho que a gente tem que compartilhar histórias de amor, sabe? Você sabe que eu brinco aqui como uma boa geminiana, eu sou muito fofoqueira, certo? E eu sei que a nossa história era uma ótima fofoca. Entendeu? Porque imagina, 2 amigas que se conheciam há tantos anos, né? E agora estão juntas, né? Então, isso cria um imaginário, né? De toda a ordem, assim. Aí, na época, eu até disse assim, Samanta, relaxa, porque... Vamos falar. É verdade. Né? Vamos falar. Né? Ainda mais que eu era casada e tudo, com 2 filhos, né? Ela tinha um caso com ela. Aí eu disse, mas aí, amiga, tem um negócio que não dá para controlar. Eu, como uma boa fofoqueira, sei disso. A fofoca é um negócio que não dá. Então, o que a gente faz? O que mata o fofoqueiro? É você confirmar. Bem no começo, quando as pessoas diziam... Ai, parece que tá tendo alguma coisa. Eu disse, eu tô namorando, sim, estamos juntas e tal. Então assim... Acabou, você demora pra falar, nos você vai dizer amamos, o quê? aí a pessoa... matou a minha fofoca, eu tava tão... Então foi assim que a gente lidou no começo com essa coisa mais fora. Por exemplo, eu fico imaginando assim, né? A gente às vezes fica com receio. Filho é filho, né? Mas eles foram... Eu sempre digo que eles tiveram uma postura que nem eu imaginava. Assim, eles foram... É outra geração, é outra perspectiva. São outros valores, jeito de ver as coisas, né? Eu acho que, assim, um lado positivo que eu tenho com eles, o meu objetivo é vê-los felizes. E o objetivo deles é o mesmo comigo. Muito bom. Então, eles entendem, e eu entendo também, que para o filho ser feliz, ele tem que ter uma família feliz. Né? A mãe, o pai, que todo mundo esteja bem, esteja realizado. Então, eles tiveram essa sensibilidade comigo, nunca... Assim, eu fui contar, né, bem... vou lá contar para o mais velho primeiro. Aí ele, mãe, que bom. Aí, vocês estão namorando? Eu disse, E, tipo assim... Não teve... Você que talvez estivesse mais nervosa do que ele pra contar, né? Não teve nada depois disso. Também a história encerrou e as coisas... Naturalmente. O pequeno também foi... tá bom. Bem nada. Então, eles sempre me apoiaram muito. E eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de rótulos, assim. Eu acho que as pessoas têm que amar livremente, elas têm que fazer tudo livremente. Certeza. Você tem que ter responsabilidade na sua vida, etc., arcar com as escolhas que você faz, né? E com as renúncias que você faz. Claro. Então, eu acho que você tendo essa responsabilidade, você tem que ser livre. Então, eu nunca tive rótulos para dizer assim,
namora com meninos. Ora, amigos, o desejo, o amor é uma coisa sua, né? É uma coisa de cada indivíduo. Então, eu nunca me rotulei e não farei isso. Assim, eu acho que a gente tem que atuar, nada nos define, né? Você sabe que, ouvindo você, vem tantas memórias assim de coisas que eu já passei também pelo fato de ser homossexual. E é tão importante falar sobre isso cada vez mais e ver que as pessoas podem ter sucesso, que elas podem ter sua sexualidade, sua individualidade, seu espaço, né? E isso, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu lembro, e agora eu vou compartilhar com você, uma vez eu fui numa agência de publicidade. Aí eu tava lá, o cara, Eugênio vai fazer um blog? Na época eu ia fazer meu blog. Aí eu conversando com um publicitário, ele ligou no Viva Voz para um cara de uma empresa. Isso anos depois que eu vim entender que isso me trouxe um trauma enorme. Aí o cara, em vez de dizer assim... Eugênio, jornalista, que está aqui, aí no Viva Voz. Eugênio, o viadinho? Eu fiquei assim, caraca, velho. Quer dizer que a minha sexualidade é mais importante de quem eu sou, do que eu trabalho, é a referência, sabe? Então, assim, a gente tem que falar sobre isso para desconstruir esse tipo de coisa, porque isso traz trauma. Eu achava que eu não estava nem aí para isso. Anos depois que eu encontrei com o cara, eu não consigo nem olhar para ele até hoje, por causa disso. Ou seja, até o subconsciente nosso é afetado e a gente não sabe, Léo Lins faz só piada. Não faz só piada. Aquilo, né? Então, eu acho importante falar sobre isso e muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Eu realmente não, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito livre, assim, realmente, nessa questão. Eu nunca me pautei por essas questões e também, aí eu sempre digo que talvez... embora tenha um lugar de fala, o meu pode estar num momento assim com mais tranquilidade, porque eu vivi uma vida dentro dos padrões até um dia desses, assim, entre os padrões socialmente aceitos. Que se esperam da gente, né? Que esperam da gente. Então, de fato, eu sempre tive desafios, como eu disse, né? Por ser nova, ser mulher, mas essa questão nunca foi uma questão para mim, né? E, de repente, isso passou a ser um tema a ser discutido. Aí, como eu disse, aí eu digo, é isso, gente. Quem tem que se resolver... Eu não estou com nenhum problema. Minha vida. Não, e eu disse assim, a minha vida, eu não estou tendo nenhum problema com isso. Se você está tendo, quem tem que se resolver é você, não sou eu. Boa. Né? Marina, qual é o seu... Pra gente finalizar, eu ia botar você pra cantar, mas vou não, porque vou livrar você dessa cantoria. A gente sempre tem uma cantoria no final, o pessoal já sabe. Eu vou liberar a Marina, ela já me contou tanta coisa deliciosa aqui. Mas quando a gente pensa em legado, qual que você imagina que seja o seu legado dessa sua passagem aqui pela Terra? Quando você imagina assim, eu quero que me lembrem de mim. Não estou dizendo que você vai morrer, não, pelo amor de Deus. Quero que você viva muito e vai viver muito, se Deus quiser. Mas o que você acha que é a memória que as pessoas devem ter de você, daquilo que você representou, que você quer passar para elas? Eu acho que seria mais nesse sentido, assim, foi alguém que não se preocupou só consigo, né? Que teve uma visão mesmo de construir um mundo melhor, né? De ser responsável por tudo aquilo que todos os seres humanos têm que ser, que é pela igualdade, pela redução das desigualdades, por um mundo mais justo, solidário, né, sem preconceitos, e também de que você pode se autodeterminar, né? Quem decide a sua vida é você. Você tem tomando a decisão de o que você quer para a sua vida, né? E é você mesmo, né? Não adianta ninguém lhe falar, não adianta a mãe ficar no pé. Eu acho que é você que define a sua vida. Então, eu acho que eu queria ser lembrado como uma pessoa que teve autonomia para decidir como seria a sua vida. Marina, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Adorei a conversa, viu? E você que está em casa, continua com a gente. Tem sempre um episódio novo, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas, aqui no nosso podcast. A gente volta na próxima. Tchau, tchau.